Boa noite, meu nome é Eduardo Cavalcante, sou natural da cidade chamada Baixo Grande do Ribeiro. Atualmente estou residindo em Picos, aqui mesmo no Piauí. Porém, o que vou relatar aqui para vocês foi uma situação vivenciada por meu avô, Pedro Cavalcante, na época em que ele era mais moço. Hoje em dia, ele tem 70 anos de idade. Infelizmente, não sabe ler ou escrever. Por isso, me pediu para escrever, pois é um bom contador de casos. Sem contar que ele tem muitas histórias nesses 70 anos de vida. Algumas delas foram vividas por ele, enquanto outras foram contadas por pessoas mais velhas, mas ele conta como se fosse verdade. Lá na nossa cidade nunca teve muito serviço e por isso meu avô precisava sair para outros lugares em busca de trabalho. Geralmente não ia muito longe, ele ficava por perto, nas cidades vizinhas, e como ele era bom de serviço, sempre conseguia trabalho nos sítios e fazendas aqui do interior. No começo do ano de 1967, meu avô e um amigo chamado Gilmar arrumaram um serviço para reformar as cercas de uma fazenda que ficava na Serra de Guaripas. Serra essa que fica localizada no município de Santa Filomena, mais para o sul do estado. Porém, como as cidades são bem distantes, mais de 200 quilômetros, e eles ficavam a semana toda por lá e só voltavam para casa na sexta-feira à noite. Na fazenda, eles ficavam em uma casinha bem simples, um pouco afastada da sede e das outras casas. Mas para eles era até bom, pois ficava na boca da mata e de vez em quando eles iam até um pequeno açude que ficava na fazenda para pescar alguns peixes que já serviam de alimentos para eles e também trazia para casa nos finais de semana. Mas além de pescar, uma vez ou outra eles também subiam a serra para pegar alguma caça, mas nesse caso era escondido do patrão, pois eles tinham ciúme muito grande pela mata da fazenda. E sempre recomendava que não queria ninguém rodando por lá, principalmente à noite. Mesmo sabendo que o dono da fazenda não gostava de ninguém ficasse por lá caçando, eles desobedeciam a ordem. Em uma quinta-feira, por volta das 7 da noite, meu avô e Gilmar foram em uma caçada para pegar um tatu, pois na sexta-feira eles voltariam para casa e a carne da caça seria a mistura da semana. Até então, as pessoas que moravam na fazenda ou no sítio da serra não tinham relatado nada de sobrenatural naquelas matas. Por isso, meu avô e Gilmar andavam tranquilamente por lá sem temer qualquer coisa. Eles pegaram as espingardas e uma lanterna a pilha e entraram mata dentro, pois eles sabiam que em uma determinada parte da fazenda apareciam vários animais. Eles iriam cansar de emboscada e por isso subiram em uma árvore e ficaram por lá esperando os bichos aparecerem. O tempo foi passando, nada de qualquer bicho aparecer. Meu avô nos conta que até meus grilos faziam silêncio naquela noite. Eles acharam aquilo estranho, mas continuaram em cima da árvore, na espera de qualquer animal passar na vereda. Porém, perto das 10 da noite, eles começaram a escutar uns barulhos estranhos vindo de mais em cima da serra. O que chamou a atenção do meu avô foi o fato que tinha momentos que os barulhos pareciam passos de uma pessoa bem apressada e depois ficavam bem calmos, como se estivessem em tocaia, pois eles ouviam os galhos secos sendo quebrados, porém não conseguiam ver nada. Em todo caso, eles ficaram em cima da árvore, armaram a espingarda e fizeram silêncio. Meu avô achava que poderia ser algum outro caçador clandestino, já que o dono da fazenda não gostava nada da ideia de ver gente caçando em suas terras. Alguns minutos se passaram e de repente alguma coisa grande e rápida passou correndo pela vereda. Só que devido à escuridão da noite, eles não conseguiram ver o que era, mas parecia ser uma pessoa muito forte. Mas a criatura parou alguns segundos e meu avô conseguiu ver que aquilo não era um homem. Ele se colocou em 4 patas e depois sumiu rápido. Meu avô ficou com muito medo. A esperança deles era que aquela coisa passasse direto e não voltar mais. Só que não foi isso que aconteceu. Minutos depois, eles escutaram os barulhos leves de passos se aproximando, mas dessa vez não vinha pela vereda. Quando eles olharam a criatura, estava vindo por dentro da mata, sorrateiramente. Meu avô diz que só ouviu os olhos vermelhos, como se fossem 2 bolas de fogo. Naquela hora, eles se arrependeram de ter ido à caçada. Começaram a rezar, bem baixinho, pois eles sabiam que aquilo não era desse mundo e tinha esperança que a criatura não os encontrasse. Mas minutos depois, a esperança rapidamente se transformou em desespero. A criatura ficou poucos metros da árvore onde eles estavam escondidos. Ela se colocou em pé como se fosse um homem e com a claridade da lua que foi surgindo.
Foi possível ver que o rosto era deformado, lembrava um focinho. Além disso, tinha pelos que se misturavam com os cabelos da cabeça. A criatura parou, mas nem olhou para cima da árvore. Ela tinha um olhar fixo em alguma coisa do outro lado da vereda. Então, do nada, a criatura partiu em uma velocidade muito grande. E segundos depois, meu avô e seu caboclo escutaram matos quebrando e depois ouviram gritos de animais. E logo em seguida, fez um silêncio. Naquela hora, eles só queriam sair dali. Por isso, desceram das árvores e quando foi correr, meu avô esqueceu de retirar a espoleta da espingarda. Ela disparou, fazendo um barulho que ecoou na serra inteira. Quando isso aconteceu, eles ouviram um uivo, alto e amedrontador, daqueles que faz o cabra tremer as pernas e chamar pela mãe. Mas por sorte, o tiro não acertou nenhum dos dois e sendo assim, eles saíram na carreira na direção da casa. Quando eles estavam indo embora, escutavam um barulho de mato quebrando, mas até hoje meu avô não sabe o motivo. A criatura não quis alcançá-los, ou então ficou com medo de levar tiro, porém eles sentiam que estavam sendo seguidos. Assim que chegaram na casa, trancaram a porta e antes mesmo de acender o lampião, começaram a ouvir pisadas pesadas rodeando a casa. E em seguida alguém ou alguma coisa se jogou contra a porta, que por sorte não se abriu. A criatura ficou do lado de fora rosnando alto, como querendo deixar os dois com medo. Eles se apressaram em acender o lampião e meu avô foi recarregar sua espingarda, pois se aquela coisa entrasse na casa, só Deus sabe o que ia acontecer. Meu avô, sempre muito esperto e observador, ele começou a desconfiar que a criatura batia na porta da frente e, em seguida, corria em volta da casa e batia na porta dos fundos, como se quisesse apenas amedrontá-los. Por sorte, havia um espaço entre a janela e o batente. Ele era pequeno, mas o suficiente para colocar a porta do cano de uma espingarda. Seu Gilmar não perdeu tempo. Ele colocou a ponta da espingarda no espaço. E quando a criatura estava dando a volta na casa e passou em frente à janela, ele disparou a arma. Na mesma hora, a criatura deu um urro e se afastou da casa. Nessa hora, encorajado com o tiro que Gilmar disparou, o meu avô abriu a porta da frente para tentar matar a criatura. Ele pensou que ela estaria caída no chão, porém a criatura estava em pé. Ao ver meu avô, ela rosnou bem alto e fez a menção de vir para cima dele, que se apressou em fechar a porta novamente. Aquele tiro só serviu mesmo para enfurecer a criatura, pois ela começou a rosnar e se jogar com muita força contra a porta. Passava garras na parede e fazia um barulho que meu avô e Gilmar tremiam o tempo todo. Minutos depois, eles escutavam alguns tiros, mas eles acham que foram disparos para cima. Eles também ouviram galope de cavalo, e nessa hora, a criatura que estava atacando a casa saiu correndo e embreou na mata, deixando um rastro de sangue. O pessoal que trabalha na fazenda diz que ouviu o disparo de tiros e vieram para ajudá-los, mas ninguém foi atrás da criatura. Eles voltaram para a sede e meu avô e seu Gilmar foi junto com eles, pois lá seria mais seguro. Chegando à casa, o patrão não estava. Tinha ido até a cidade e só voltaria no outro dia cedo. Mas meu avô e o seu Gilmar confessou que foram caçar, e a criatura os perseguiu na mata e veio até a casa. No outro dia, eles trabalharam normalmente, e quando foi a boca da noite, o capataz da fazenda levou eles de carro até a nossa cidade. E assim que eles desceram, o capataz pegou tudo que eles tinham a receber, inclusive um pouco a mais, e depois falou que eles não precisavam mais voltar, e que o pessoal de lá mesmo dava conta de terminar a cerca. Meu avô acha que o patrão ficou chateado pelo fato deles terem entrado na mata para caçar, mas minha avó acha muito estranho. Em todo caso até hoje, ele não sabe a criatura que foi aquela que tentou atacá-los. Por sorte, meu avô conseguiu um serviço para ser caseiro em um sítio aqui mesmo na nossa cidade, e não precisou mais sair procurando emprego pelo mundo. Mas ele continua vendo marmota. Inclusive tem um caos que ele conta do cemitério que eu vou escrever em outro relato. Uma boa noite. Quando eu entrei no curso de medicina,
eu me preparei para usar todo o meu conhecimento e tecnologia disponível para salvar vidas. Até então, eu acreditava que ela se limitava ao funcionamento do corpo, e quando esse não suportasse mais e parasse de funcionar, tudo se finalizava. Mas logo no meu primeiro emprego, após a formatura, descobri que não é bem assim, e que existem coisas que não são ensinadas nas faculdades. Uma das pessoas que mais contribuíram para que eu conseguisse me formar foi um médico que morava há muitos anos aqui na minha cidade. A minha mãe trabalha na casa dele desde quando eu era pequeno, e ele sempre nos ajudou, inclusive financeiramente. No ano de 2015, finalmente consegui me formar no tão sonhado curso de medicina. E além de ajudar as pessoas em seus sofrimentos, eu também queria dar uma vida mais digna para os meus pais. O Dr. Fábio, além de ajudar nos meus estudos, ainda conseguiu um emprego para mim em um hospital que fica em uma cidade aqui do interior de Minas Gerais. A princípio, eu trabalharia nos plantões dos finais de semana. O hospital que eu trabalhei era bem modesto. Atende urgências e emergências, e como o hospital tem poucos recursos, quando acontecia algo mais complexo, nós estabilizávamos o paciente e em seguida transferimos para um hospital maior em Juiz de Fora ou até mesmo em Belo Horizonte. Quando comecei a trabalhar nesse hospital, descobri que a vida não se encerra após o último suspiro. É bem diferente do que eu acreditava. O sobrenatural está presente ao nosso meio e muitas das vezes ele dá um jeito de se mostrar que está ali. A primeira vez que eu me deparei com algo desse tipo foi num plantão no Carnaval de 2016. Naquela noite aconteceu algumas ocorrências logo mais cedo, porém das 10 horas tudo ficou mais tranquilo e eu fui deitar um pouco no conforto que fica próximo ao refeitório. Quando foi mais ou menos meia-noite, começou a movimentação atípica na cozinha. Eu ouvia vozes, risadas, passos que se passavam em frente à porta do conforto. Aquele barulho me incomodava, mas devido ao cansaço, eu preferi não levantar. E graças a Deus, aquela foi uma noite sem ocorrências, e só levantei na manhã seguinte. No outro dia cedo, quando eu levantei, o pessoal que trabalha no hospital já estava tomando café. Eu me juntei a eles e brinquei, falando do jeito que eles faziam barulho, acordava qualquer pessoa, até mesmo um do coma. Uma enfermeira bem barulhenta que trabalhava lá já foi logo dizendo que não foi ela. As outras pessoas perguntaram de que barulho eu estava falando. Foi então que eu disse que dormi no conforto, ao lado do refeitório, e que ouvi passos e conversa durante a madrugada. Quando falei isso, seu Vanilson, o segurança que também era porteiro, deu uma risada e falou: "Pode se acostumar, doutor. Eu já vou logo avisando. Quando ouvir esse tipo de coisa, deixa quieto. Nem vale a pena levantar, pois o senhor não vai ver nada, e se ver, vai pensar que está vendo coisas." Aquilo que ele me disse me deixou intrigado, mas eu não perguntei o porquê ele me disse aquelas coisas. Mas depois dessa vez, evitei dormir naquele conforto. Preferia dormir em outro que fica próximo ao centro cirúrgico. Naquele mesmo ano, teve um final de semana que o berçário estava vazio, inclusive com a luz apagada, e quando eu passei em frente, ouvi um barulho. Porém, quando olhei para o berçário, através do vidro, enxerguei uma mulher com o rosto bem próximo ao vidro do lado de dentro da sala. Ela parecia ser uma louca, pois os cabelos estavam desengranhados, os dentes podres, e ela ficou passando a língua no vidro. As minhas pernas tremeram de medo, e na hora eu gritei chamando pelo segurança. Ele veio correndo e perguntou o que foi que aconteceu. Eu falei que havia uma louca dentro do berçário e ainda dei uma bronca nele. Na hora eu falei que ele não podia deixar uma pessoa daquelas entrar no hospital, principalmente na ala do berçário, pois se tivesse alguma criança lá dentro, poderia acontecer uma tragédia. Ele ficou sem graça, me disse que ninguém passou por aquela ala. Em todo caso, a gente foi verificar. Ele abriu a porta, acendeu as luzes e olhamos tudo lá dentro, e não havia ninguém. Mas isso era impossível, pois não tinha como ela sair de lá e eu não a ver, já que eu fiquei próximo à porta e as janelas são lacradas. Nessa hora, a minha ficha caiu
e eu mesmo receitei um calmante, pois, mesmo sem ninguém me falar nada, eu sabia que aquela mulher que eu vi era coisa de outro mundo. Durante a semana, eu pensei seriamente em pedir demissão. Conversei com o Dr. Fábio sobre as coisas que eu ouvia e via no hospital. Ele me disse que seria besteira minha abandonar o emprego e com o tempo eu aprenderia a conviver com esse tipo de situação. Ainda falando sobre a mulher que eu vi no berçário, em outro plantão uma senhora deu à luz à criança. Só que a criança chorava muito. A recém-nascida aparentemente era saudável, mas aquele choro nos deixou preocupados. No mesmo dia, a avó da mulher veio fazer uma visita e quando ela entrou no quarto, ficou todo o tempo incomodada com alguma coisa, sempre olhando para o canto do quarto, e depois perguntou se não tinha como colocar a neta e a bisneta em outro quarto. O pessoal falou que não via problemas nisso, mas antes ela devia conversar com o diretor do hospital. Ela era uma senhora bem conhecida na cidade, e após uma conversa a portas fechadas, o diretor pediu que as enfermeiras levassem as duas para o outro quarto. Após a visita, o diretor contou que a avó da mulher falou que ela viu um espírito de uma mulher bem feia no quarto e que ela ia fazer umas orações para que o espírito seguisse o caminho dele. Coincidência ou não, foi só mudar de quarto que as crianças pararam de chorar e no outro dia as duas foram para sua casa. E também nunca mais eu ou qualquer pessoa relatou algum contato com aquele espírito. Algumas semanas se passaram e durante esse tempo eu não vi qualquer manifestação nos meus plantões, até que em uma madrugada eu levantei do conforto e fui até a cozinha comer alguma coisa. Quando eu me aproximei, ouvi alguma voz e vi que a luz estava acesa. Cheguei até a copa e olhei lá dentro e vi uma mulher vestida de enfermeira. Eu entrei na cozinha, abri a geladeira, tomei um copo com água e olhei bem para a enfermeira. A cumprimentei e ela sorriu, mas não disse nada. Eu não reconheci, só sei que ela era baixinha, cabelo curto e olhos claros, bem bonita por sinal. Mas assim que eu entrei, ela saiu e eu fiquei sozinho na cozinha fazendo um lanche. Após eu terminar o lanche, estava voltando, mas antes de ir para o conforto, passei na emergência, que naquela hora só tinha o segurança. Quando eu cheguei lá, sentei um pouco com ele e depois chegou um enfermeiro que também estava no plantão. A gente ficou conversando e jogando conversa fora. Eu aproveitei e perguntei quem era aquela enfermeira nova que estava lá na cozinha. E ainda completei dizendo que era muito bonita. Na hora, o enfermeiro disse que não tinha nenhuma enfermeira nova. Inclusive, quem estava naquele plantão era ele, Dona Jana, Dona Rosa e a Luciana. Eu conhecia todas essas, e nenhuma era baixinha e não tinha cabelo curto. Para tirar dúvida, nós fomos até o conforto feminino e não encontramos essa enfermeira. Na hora, eu me arrepiei e soube que a moça era uma pessoa que não estava mais no nosso plano espiritual. Mas não foram só essas coisas que vi no hospital. Em uma noite, acredito que por volta de 10 horas da noite, aconteceu um blackout na cidade. Tudo ficou escuro. Nessa hora, o segurança foi até o fundo ligar o gerador. Eu estava andando no corredor, usando apenas a lanterna do celular para iluminar o caminho. Então, eu ouvi passos apressados e depois senti que alguma pessoa ou coisa passou por mim. Em seguida, entrou na enfermaria masculina. Eu mal podia acreditar naquilo. Só que o pior foi depois. Em seguida, um ser horrível, que lembrava um monstro todo deformado, estava vindo na minha direção. Passou por dentro de mim e entrou no mesmo local que o primeiro. Quando o segurança ligou o gerador, eu entrei na enfermaria masculina e perguntei para alguns pacientes. Eles disseram que não viu ninguém. Naquela mesma noite, a luz voltou e tudo ocorreu de maneira tranquila. Sem dúvidas, esse foi o maior susto que eu já levei naquele lugar. Mas no ano de 2018, consegui um trabalho em uma clínica em Belo Horizonte e desde então não voltei mais na cidade. Aqui na clínica eu faço apenas ambulatório e por enquanto não pretendo voltar aos plantões em hospitais, principalmente em prédios antigos.
Eu parei numa esquina e fiquei aguardando. Logo um garoto dobrou a esquina. Eu respirei fundo e deixei passar ele. Ele não tinha o que eu precisava. Então esperei o próximo e mais um próximo. Não sei quanto tempo esperei, mas enfim, apareceu. Era um rapaz, seu semblante era triste e amargurado. Carregava muito rancor em seu coração. Então eu abordei. Olá, Rob. Ele ergueu a cabeça e assustou comigo. Não o culpo. Então, antes que ele fuja, eu o seguro. Não esperei tanto tempo para deixar a pessoa perfeita ir embora. Calma, rapaz. Não vou machucá-lo. Quero apenas conversar. Mas você é um demônio. Não quero conversar com você. Não quero nada que venha de você. Mas você nem me ouviu ainda? Como pode saber que não quer nada de mim? Me solta. Já disse que não quero saber. Mas eu sei que precisa de ajuda e eu posso ajudar. Sei que sua mulher tirou tudo de você no divórcio e que seu melhor amigo foi o advogado que ajudou a te limpar e que agora você descobriu que eles estão juntos e imagino que os dois armaram para você. Ele me olhava atônito. Eu consegui a atenção dele. Então o soltei. Ele não correu. Ficou parado me olhando e eu vi que seu ódio crescia e não demorei muito para oferecer meus serviços. Eu tenho a solução. Sei que quer matá-los, mas não quer sujar as mãos. Então lhe ofereço os meus serviços. Eu peguei um livro que estava preso à minha cintura. Tinha uma capa de couro e estava amarrado com uma cordinha de couro. E tinha uma pena presa no nó. Esse livro é a solução dos seus problemas. Pegue-o. Às 3h33, você vai abrir esse livro e escrever com seu sangue o nome da sua ex-esposa, o nome do seu ex-amigo e como deseja que eles morram e o que deseja que eles façam antes de morrer. Depois, quando finalizar, é só dar a sua assinatura. Quando fechar o livro e amarrar e prender a pena como estava, ele desaparecerá e seu desejo será realizado no mesmo dia. Ele pegou o livro e analisou. Então perguntou: tem certeza que não vou ser incriminado? Absoluta, meu amigo. A única prova desaparecerá na sua frente. Mas o que vai querer em troca? Não sou trouxa. Sei que isso não é de graça. Não se preocupe. O que eu quero em troca virá com seu desejo de vingança. Ele me observou por alguns segundos e sorriu. Guardou o livro e eu dei o espaço para que seguisse seu caminho. Às 3h33 daquela madrugada, eu colhi minhas 3 almas. 2 foi imediatamente e a última seria dali a 10 anos. Deixaria ele curtir a riqueza que sua ex-esposa deixou para ele em testamento, antes de devorar e ser devorada por seu ex-amigo. Parei novamente numa esquina, à espera de outro ou outra vítima, cheia de rancor, pronta para fazer um pacto, mesmo que nem saiba que está fazendo um. Mari, tudo bem? Eu tenho a solução para o seu problema. Eu falo, sorrindo para minha próxima vítima, assustada com minha terrível aparência. Não a culpo, sou um demônio. E quanto vai me custar a solução do meu problema? Seu desejo de vingança será meu pagamento, querida. E qual seria essa vingança? Você é que sabe qual é o meu problema. Não seja tola, Mari. Me tomando por mentiroso? Claro que sei seu problema. O médico-chefe da equipe assediou você depois e acusou na frente da diretoria de assediá-lo. Depois, pousou de bonzinho e generoso, lhe perdoando pelo assédio que você nem fez. Você foi chamada a atenção e só não foi demitida porque ele não permitiu o que foi considerado nobre da parte dele. Esqueci de alguma coisa? Só que ele é um Zé Ruela. Tirando isso, não esqueceu de nada. Então como vou me vingar dele? Com isto, querida. Com este livro. Às 3h33 da manhã, você deve escrever com seu sangue o nome do doutor e como quer que ele morra, e o que ele deve fazer antes de morrer. Depois, é só assinar com seu nome e assim que terminar, o livro desaparecerá. Não sei não. Assinar com meu sangue? Isso está me cheirando a pacto, ainda mais você sendo quem é. Ora, não seja desconfiada, Mari. Tudo pode ser devidamente explicado. Primeiro, o livro só pode ser escrito com sangue. Outra espécie de tinta não serve. Segundo, não se pode usar caneta ou lápis. Só uma pena que já está presa ao livro. Terceiro, precisa ser seu sangue, porque a vingança é sua. E como tem muitas pessoas que escrevem nele suas próprias vinganças, cada um deve assinar seu nome para eu saber de quem se trata.
E como tem muitas pessoas que escrevem nele suas próprias vinganças, cada um deve assinar seu nome para eu saber de quem se trata. Acho que a convenci, pois pegou o livro sem questionar mais nada. No entanto, Mari levou uma semana para escrever algo, justo quando eu já achava que ela já havia desistido. Ela estava escolhendo o momento certo e este chegou. O doutor iria palestrar numa conferência em rede nacional. Então ela desejou que ele confessasse todos os assédios que cometia no hospital e como conseguia se livrar da punição. E como ele assediou ela e depois enganou a direção do hospital para pensarem que foi ao contrário, que ela havia assediado ele. Depois ele deveria cortar a própria língua com um bisturi que estaria em seu bolso. Para finalizar, cortar a própria garganta na frente de todos. Ela assinou seu nome e quando fechou o livro, este desapareceu. Ela continuou sua vida no hospital. Estava feliz, radiante e eu também. Mais uma vítima levada para o inferno e mais uma alma que me pertencia. Eu me preparava para mudar de lugar quando a vi caminhando no meio da multidão a passos rápidos. Estava com raiva, muita raiva. Seria uma alma maravilhosa porque ela era ateia. Eu a segui até um edifício velho e gasto pelo tempo. Quando ela entrou no elevador, eu entrei também, fiz o mesmo parar e me apresentei a ela como a solução dos seus problemas. Olá, Larissa, posso te ajudar a se vingar deles? Se me deixar, posso resolver todos os seus problemas. Ela me olhou e apesar de eu estar na minha forma normal de demônio, ela não estava com medo. Apenas riu, balançando a cabeça numa negativa. Era só o que me faltava. Já não basta meus problemas, ainda me apareceu um maluco vestido de diabo para me encher o saco. Eu ri ruidosamente. Já lhe disseram que é muito divertido, senhorita Larissa? Que bom que lhe divirto, senhor demônio. Mas eu falo sério, minha querida. Eu tenho a solução para os seus problemas. Sei que você é uma imigrante legal e quem lhe trouxe com a promessa de emprego a usa como uma garota de programa. E que neste momento está vindo ver 3 clientes. Os 3 pagaram muito bem por uma asiática e vão usar e abusar de você por toda a noite. Ela então parou e me encarou. Então apertou o botão parando o elevador e falou: Como sabe de tudo isso? O pessoal da imigração se disfarça de demônio agora? Não é um disfarce, querida. Eu sou um demônio de verdade. E vim lhe oferecer a solução dos seus problemas. Sério? Mas você deveria ser lindos, bem vestidos e cheirosos, com uma voz macia e olhar penetrante. Se é o que deseja, então serei assim. Eu comecei a me transformar na frente dela. Um homem alto, cabelos negros bem alinhados. Um terno caro, extremamente cheiroso e com meu olhar penetrante e minha melhor voz sedutora perguntei: E agora, estou convincente para você? Uau, você é mesmo ele, mas sabe que não acredito em você. Quero dizer, não acreditava. Bom, e por que eu? Porque você está com problemas e eu posso oferecer uma solução rápida. Mas aí, se eu aceitar sua solução, estarei fazendo um pacto. Não gosto da ideia de um pacto. Bom, só será pacto se apertarmos as mãos. Se não apertarmos, não há pacto. Sendo assim, eu até posso ouvir qual a sua proposta. Eu tirei meu livro de dentro do paletó e lhe apresentei. Aqui está a solução dos seus problemas. Um livro? Sério isso? Pensei que fosse mais criativo. Mas este não é qualquer livro, querida. Pegue ele às 3h33 horas da manhã. Deve abri-lo e escrever com seu sangue o nome de todos que te machucaram. E dizer como quer que eles morram e o que eles devem fazer antes de morrer. Depois é só assinar seu nome e o livro desaparecerá e seu desejo será cumprido à risca, sem que você receba a culpa. Assinar com sangue? É um livro mágico, querida. Se alimenta de sangue. Deve usar essa pena para escrever. Outra coisa não funciona e deve assinar seu nome sim. Dessa forma, saberei a quem pertence cada desejo. Até que parece uma boa ideia, mas pena que não vou poder aceitar. E por que não vai aceitar? Essa regra de só poder escrever às 3h33, eu estou indo para um matadouro sexual. Nem sei se vou sair viva de lá, pois vai saber o que esses sádicos vão fazer comigo. Bem, posso abrir uma exceção para você, se prometer ser bem criativa no seu desejo. Eu serei, eu prometo. Tome o livro,
São 15h33. Será como se fosse 3h33. Corte sua mão usando a ponta da pena e escreva. Ela fez como eu falei. Escreveu o nome do cafetão dela e dos 3 clientes que esperavam no quarto. Ela os fez ligar seus celulares e fazer uma live transando um com o outro, enquanto cortavam parte dos seus corpos e a comia entre gemidos de dor e prazer. Os homens eram políticos importantes na sociedade e confessaram publicamente que praticavam todos os tipos de crime. O cafetão ligou para a Polícia Federal e confessou que trazia garotas de qualquer parte do mundo, enganando elas com a promessa de emprego. Elas entravam ilegalmente no país e serviam de garotas de programa, rendendo um bom dinheiro para ele. O homem deu o próprio endereço e levou os federais no porão, onde mantinham as garotas drogadas e presas. Depois que confessou tudo, ele desceu as calças, enfiou um 38 no rabo e disparou 3 vezes, deixando os federais em choque. Eu tenho que admitir, rimos muito da criatividade dela. Depois ela assinou o próprio nome e me entregou o livro dizendo: "Não pense que me enganou. Eu sei que acabei de vender minha alma, mas nem ligo. O prazer de ver esses miseráveis se fuderem valeu a pena." E Larissa seguiu sua vida com um sorriso mais diabólico que o meu na face. Eu fiquei emocionado. Foi minha melhor cliente. Essa garota tem futuro. Eu ganhei 4 almas. Mas quanto a ela, vou fazer algo especial com sua alma. Ele encarava as pessoas, esperando à espreita o descuido alheio para poder atacar quem quer que fosse. Não havia barras que pudessem mantê-lo longe das pessoas. Ele escaparia de um modo ou de outro, perseguindo-as ferozmente pela meia rua, insaciável como um louco desejo de sangue. Este era Skull, o cachorro pincher da vizinhança. De longe, parecia ser uma criatura muito dócil, apesar de ser realmente só quando sua dona estava por perto. Porém, bastava ela sair e o bicho liberava a besta fera que guardava dentro de si. Teve um dia, inclusive, em que ele escapara pelo portão e abocanhara com suas presinhas o calcanhar de uma outra vizinha. O machucado logo evoluiu para uma infecção. Ainda assim, a senhora séria, dona do filhote, insistia em dizer que o bichinho não teve culpa de nada, e ficou por isso mesmo. Ninguém gostava de contrariar Dona Célia, pois todos sentiam pena dela por ser sozinha. Reza a lenda que ela encontrou o Skull quando ele ainda nem andava. Estava junto dos outros 2 filhotes, mas ele era o único vivo e ela o adotou para tentar aliviar a dor que sentia por ter perdido seu único filho, Fred, dias antes. Fred havia morrido em um confronto com a polícia. Ele era um ladrão e, tecnicamente, um assassino. Por algum motivo, sua mãe era a única pessoa que ele respeitava em completa devoção. Eu o vi algumas vezes. Não era o tipo de gente que pessoas mais tradicionais veriam com bons olhos. Ele possuía tatuagens por todo o corpo, usava brincos, estava sempre usando roupas escuras, cabelo grande e maquiagem preta ao redor dos olhos. Diziam que ele havia feito um pacto com o maligno e uma de suas supostas vítimas teria sido morta durante um ritual. Fico todo arrepiado só de lembrar disso. Certo dia, eu jogava futebol com alguns amigos no meio da rua. Jogávamos tranquilamente, até que chutaram a bola tão alto que ela acabou caindo dentro dos muros da casa da vizinha. Já em cima, fui olhando cada canto. Não via qualquer sinal da bola. Tive que descer e começar a procurar. A sorte era que a dona não estava em casa aquele dia, mas tinha alguém lá para meu desgosto. Não o encontrei logo de cara. Eu olhava entre as plantas do vaso quando vi os grunhidos vindos de trás de mim. Ele me encarava com aqueles olhinhos esbugalhados, mostrando seus dentinhos afiados, trazendo a minha bola, ou o que havia sobrado dela. Me vi pressionado contra a parede, enquanto ele se aproximava devagar. Foi então que um fenômeno terrivelmente estranho aconteceu. Seus olhos foram preenchidos por um tom alvo. Seu corpo minúsculo começou a se contorcer,
Seus ossos estralavam como um plástico bolha retorcido, e seus grunhidos se tornavam cada vez mais distantes ao de um cachorro. E de repente, seu minúsculo corpo começou a esticar. Esticou até os pelos sumirem e o corpo tomar a forma comum de um homem. Um homem de uma aparência tenebrosa, sujo, despido da cabeça aos pés e cabelos desgrenhados. Encarava o chão, ainda na posição de animal. Quando levantou a cabeça na minha direção, visualmente tomei consciência do que aquela coisa, na verdade, era Fred. O rapaz sorriu para mim, mostrando seus dentes afiados totalmente amarelados. Seus olhos continuavam sem cor. Engateou em minha direção e não tinha para onde correr. Estava ofegante e transpirando de pavor. Ele aproximou seu rosto à altura do meu, enquanto eu sentia as lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. O monstro, por fim, agarrou meu queixo e ordenou com uma voz que soou tal uma entonação coletiva: "Sai da minha casa." Assim que me largou, corri tanto que nem lembro como consegui pular o muro de volta. Tudo o que sei é que, daquele dia em diante, passei a pressionar meus pais para sairmos de casa. Eles não entendiam o porquê da minha insistência, pois não contei tudo o que tinha visto e acho que não acreditariam em mim. Para falar a verdade, eu nunca contei essa história para ninguém antes. E conforme o tempo em que continuei morando naquele bairro com a minha família, Fred ainda continuava me perseguindo. Me visitava todas as noites. Ficava parado me vigiando como um cão de guarda, através da janela do meu quarto. Era um modo apavorante de me fazer permanecer calado. Algo que durou por um bom tempo, até um dia receber a notícia de que Skull havia sido atropelado e morrido. Confesso que me senti aliviado. No entanto, mesmo depois de adulto, sinto que ainda sou vigiado em sonho. Pode não significar nada, porém, há sonhos em que eu entro em um canil e saio de lá com pinche nos braços, bem parecido com a memória que guardo do Skull, por sinal. Para piorar, o cachorrinho da minha filha adora ficar parado na porta do meu quarto durante a noite, me vigiando. Não vejo nenhum problema nisso, contanto que ele continue na forma de um cachorro. Essa é a história do Tião Sanfoneiro. Tião tocava como ninguém, capaz de embalar as pessoas durante a noite inteira, em qualquer baile de sua região. Além de ser bom no instrumento, Tião também era ótimo para prosas durante as noites em torno da fogueira. Foi em uma delas que ele nos contou sobre sua curiosa aventura sobrenatural. Ao ser questionado sobre o motivo de sua orelha esquerda ter aquela deformidade, como se tivesse um pedaço da ponta superior arrancada, Tião contou que quando era mais novo, costumava treinar as modas de sanfona, tocando em um cemitério, próximo à sua casa. Ele ficava horas tocando, até que após alguns meses, aprendeu a tocar bem e decidiu não ir mais treinar no cemitério, pois estava pronto para tocar em alguns bailes. E assim o fez. Passadas algumas noites, Tião passou a ter aterrorizantes pesadelos. Ele sonhava com uma voz grotesca que dizia: "Tião, ó Tião, Tião, por que você não toca mais pra gente?" Ele acordou assustado e com o corpo todo suado. Na noite seguinte, correu o mesmo sonho, com a mesma voz: "Tião, ô Tião, Tião, por que você não toca mais pra gente?" Depois de uma semana, já com medo da hora de dormir, Tião teve um sonho diferente, mais amedrontador ainda. Nele, Tião, além de ouvir a voz, ainda pôde ver o dono dela. Era um espírito, um fantasma, que vestia uma farda antiga de um exército qualquer e aparecia no meio da escuridão, o chamando incansavelmente: "Tião, por que você não toca mais pra gente? Estamos sentindo sua falta no cemitério."
Tião acordou assustado, corpo suado e tremendo de medo. Agora sabia o que estava acontecendo. As almas penadas queriam que ele fosse tocar novamente no cemitério. Inconformado, ele disse para si mesmo que não voltaria a tocar naquele lugar. Porém, os pesadelos continuavam cada vez mais fortes. Logo após dormir, ele ouvia a voz lhe chamando, até que em uma noite, após ele acordar assustado, Tião abriu seus olhos e viu a mesma aparição de seus sonhos, ao lado de sua cama. Vamos, Tião. Os outros mandaram vir me buscar. Vamos. Tião morava sozinho e num lugar afastado. Não adiantaria gritar. Então, decidiu fechar os olhos. Talvez ainda estivesse sonhando. Foi aí que ele sentiu uma força descomunal, o puxando da cama e o fazendo cair no chão. Tião, sem saber o que fazer, olhou para a criatura que o chamava. Pensou que teria que atender aquele pedido. Então colocou a sanfona nas costas e caminhou atrás daquela alma, desencarnada até o cemitério, onde tocou até um pouco antes do amanhecer. Lá, ele conseguiu ver todos os espíritos em volta dele, escutando a música. O sanfoneiro tremia de medo, mas se esforçava para continuar tocando. Tal fato estava correndo por todas as noites, durante um mês. Tião já não dormia ou comia direito, aterrorizado por ser obrigado a tocar para os mortos. Até que um dia Tião encontrou seu compadre em uma visita à cidade. Após ser questionado pelo motivo de estar debilitado, ele acabou contando a maldição que estava vivendo. Então, o seu compadre o aconselhou para se banhar com a água benta da igreja. Ele disse que se passasse água em todo o seu corpo, ficaria invisível para as almas penadas e não o obrigariam mais a tocar no cemitério. E assim Tião fez. Ele encheu algumas garrafas de água benta na igreja, levou para casa e passou o líquido por todo o seu corpo. Porém, num momento de descuido, esqueceu-se de banhar parte de sua orelha esquerda. Logo à noite, Tião, amedrontado, tremia sob o lençol, ansioso sobre a possibilidade de se livrar definitivamente da maldição que estava vivendo. A voz surgiu quase em seguida. Tião, ô Tião, onde você está? Vim para te levar até o cemitério. Tião permaneceu quieto, suando frio e tremendo de medo. Ô Tião, onde está você? Parecia realmente que o espírito do morto não conseguia vê-lo. Tião via a criatura ao lado de sua cama, mas parecia que ela não sabia que ele estava ali deitado. Parece que Tião foi embora, disse a alma penada. Mas a orelha dele ainda ficou aqui. Vou levá-la, para que os outros acreditem que Tião se foi. E num gesto agarrou a orelha de Tião e com uma força descomunal puxou parte dela, arrancando todo o pedaço que estava exposto. Depois dessa noite, Tião nunca mais teve que tocar para os mortos no cemitério, mas até hoje mantém a cicatriz na sua orelha, que falta um pedaço como se tivesse sido arrancada. Segundo ele, esta é a prova sobre a veracidade de sua história, onde ele passava a noite tocando para os mortos. Muitos anos atrás, eu trabalhava prestando serviços técnicos de manutenção elétrica em um sanatório na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Este lugar causava arrepios. Era um imenso casarão do século XVIII e que foi transformado em um hospício. Tinha um enorme salão e diversas salas e outras várias dependências
Era uma tarde e eu estava fazendo um reparo em um painel elétrico no salão central. Um local escuro e bem sinistro, rodeado de outras salas menores. Eu estava ali sozinho e não havia mais ninguém nas imediações. Distraído no concerto do painel, do nada começou a surgir um barulho. Um barulho de alguém ou algo mastigando alguma coisa. Eu ouvi uma espécie de ranger de dentes e um rosnado alto como de um animal feroz. Muito assustado, eu percebi que o barulho vinha de uma sala próxima. Então eu me aproximei devagar da sala escura. E ao abrir a porta, eu tomei um susto terrível. Mesmo na penumbra, com a pouca luz, eu pude ver uma cena horripilante. Em um canto da sala, agachado do lado de uma maca, havia uma criatura horrorosa. Parecia uma moça, porém essa moça era horrível, abaixada no chão como um bicho. Ela tinha uma roupa toda esfarrapada e suja de lama, e também sangue, toda descabelada. Seu rosto parecia o de um animal. Contudo, o mais assustador foi que notei que entre as mãos imundas dessa aberração tinha algo estranho. Algo que ela segurava e, babando e rosnando, levava até a sua boca e comia. Eu vi que ela abocanhava e arrancava com os seus dentes os pedaços de um pé humano. Eu senti um calafrio da cabeça aos pés. Arrepiado de medo, eu vi esta criatura mastigando com voracidade e gosto um imundo pé humano. Comia e devorava com fúria. Eu assistia à assustadora cena paralisado de pavor. Foi então que, de súbito, ela ainda mordendo aquele pé, olhou para mim com aqueles olhos sinistros e foi sumindo, desaparecendo como fumaça. Eu estava tremendo da cabeça aos pés. Saí dali apavorado e procurei pela diretora do sanatório. Encontrei Dona Marta e, muito assustado, contei tudo a ela pausadamente. Dona Marta me pediu que acompanhasse até o seu escritório. E depois de trancar a porta, ela me pediu total sigilo sobre o que ela me contaria. Segundo ela, cerca de 10 anos atrás, foi internada uma senhora naquele hospício. Esta mulher de meia idade tinha quadro de loucura. Ela foi levada para lá depois de ter passado por vários hospitais. Segundo Dona Marta, essa senhora passou por uma horrível tragédia familiar. Ela morava no interior do Rio de Janeiro, em um sítio. Era um lugar bem isolado. Morava ela, seu marido, uma filha maior e um filho adolescente. Esta senhora foi encontrada vagando a ermo, toda suja e descontrolada. Não falava coisa com coisa. Foi achada por distantes vizinhos andando por uma estrada de chão e sem destino. Seus vizinhos a levaram de volta ao sítio e lá se assustaram com o que viram. A humilde casa estava vazia, sem ninguém. Porém, o mais assustador foi que no chiqueiro da família, onde haviam 13 porcos, os vizinhos viram que todos os porcos estavam mortos, todos caídos, imóveis. E o mais intrigante, tinha restos de pele e de cabelos entre os porcos mortos. Aterrorizados, os vizinhos indagaram a senhora sobre o que poderia ter acontecido ali. Mas a pobre senhora apenas chorava e gritava. Não falava mais nada. Então chamaram a polícia e os bombeiros. Depois de tudo, nada foi esclarecido e a senhora acabou internada ali. Dona Marta me contou que, por muitos anos, esta pobre mulher teve muito sofrimento. Vivia assustada, balbuciando e murmurando palavras sem sentido algum, sempre olhando para todos os lados, assustada.
Com o passar dos anos, ela passou a falar. Dizia que sua finada e cruel filha tinha envenenado e assassinado seu esposo e seu filho e vivia a aparecer para ela. Esta senhora falava essas coisas terríveis aos médicos, enfermeiros e cuidadores dela. Então, segundo a diretora, um dia ela própria, Dona Marta, foi conversando sozinha com essa pobre mulher e, levando a conversa com calma e cuidado, a senhora lhe contou tudo. Segundo lhe contou, um dia sua filha, que era muito estranha e calada, lhe disse que faria um bolo de fubá para a família. Ela, seu marido e o filho trabalhavam na roça, capinando e plantando. Sua filha estava sozinha na casa fazendo bolo. Então, eles foram para casa e logo a filha ofereceu uma fatia de bolo de fubá a cada um dos três. Segundo a pobre senhora, seu marido e seu filho comeram as fatias de imediato e foram pegar mais. Ela, a mãe, deu apenas uma pequena mordidinha na sua fatia, não comendo quase nada, porque queria beber água primeiro. Sua filha também comeu meia fatia do bolo. Então, da pequena cozinha, ela ouviu seu esposo e seu filho gritando, de dor. Rolavam pelo chão, espumando pela boca. Ela, sentindo uma tontura terrível e dores cortantes dentro da barriga e na garganta, correu em socorro à sua família. Porém, já era tarde. Seu marido e filho estavam já agonizando e estribuchando no chão. Ela, a mãe, também caiu no chão rolando de dor. E sua filha, cambaleando, disse: "Eu coloquei veneno de rato nesse bolo." Eu ouvi tudo aquilo com o meu coração disparado e saindo pela boca. Depois deste dia, ainda trabalhei neste sanatório por algum tempo. Ouvi de várias pessoas relatos de terem visto em cantos escuros e desertos uma aparição de uma moça horrível e imunda, que sempre estava agachada em algum canto. Boa noite, meu nome é Haroldo, sou morador da cidade de Maranguape. Eu vou contar uma coisa muito assustadora que eu vivi. Eu era vigilante numa empresa de gasoduto. Nós trabalhávamos no período noturno, onde a turma da obra encerrava seu expediente e nós começávamos o nosso. Era um trabalho simples, porém, era necessário muita atenção, pois se tratava de vigiarmos os maquinários da empresa e também de nos proteger contra animais e insetos peçonhentos que pudessem nos fazer algum mal. Em uma determinada noite de trabalho, assim que cheguei no trecho onde passava a noite, eu logo de cara já notei um ambiente um pouco estranho, pesado, misterioso, e isso logo me incomodou. A lua cheia clareava bem o matagal à minha volta. Como era a área campal, havia também animais silvestres. Logo acima havia outra barraca de outro vigilante, cerca de 1 quilômetro mais ou menos. Era comum de nos juntarmos à noite para nos sentir mais seguros, pois a noite era longa e escura. Mas nessa noite, em específico, decidi não me juntar a ele, pois já havia notado algo diferente no ar, e como a distância era um pouco longa, eu não quis me arriscar pela estradinha escura. Eu tive medo de ser um alerta para possível roubo no trecho onde eu fazia a vigilância. Era um equipamento muito caro, e isso podia chamar a atenção para ladrões em grupo e muito bem armados. Eu achava aquele trabalho um dos mais perigosos do mundo, pois era longe de tudo, e se alguma coisa acontecesse ou desse errado, a polícia demoraria horas para chegar. E seria tempo suficiente para tudo de ruim acontecer 10 vezes.
A uma certa hora da noite, eu consegui ouvir um barulho vindo de um milharal que ficava logo atrás da barraca onde eu ficava. De imediato, eu peguei a lanterna e logo verifiquei o que poderia ser. Por obrigação, eu dei uma olhada à distância com a lanterna, até ter certeza que algo ameaçador não estava por perto de mim. Depois, eu tracei um perímetro de onde seria a fonte daquele barulho e comecei a realizar uma operação de fatiamento para tornar aquela situação um pouco mais segura. E após alguns minutos naquilo, eu então consegui identificar que se tratava apenas de uma ave, uma coruja que estava se comportando de maneira muito estranha, como se estivesse guardando um local específico ou até mesmo o seu próprio ninho. O barulho que essa ave emitia era muito perturbador, até o ponto de me incomodar seriamente. Foi então que eu decidi espantar aquela ave e joguei alguns objetos em sua direção para assustá-la, mas me pareceu um trabalho em vão. Depois que desisti daquele pássaro e já estava voltando para o milharal escuro, já chegando na estradinha estreita de areia batida, foi quando eu ouvi uma quebradeira de mato vindo da direção da saída do trecho. Nessa hora eu fiquei com medo e muito alerta. Eu me agachei no mato e desliguei a lanterna, pois eu seria facilmente visto caso se tratasse de pessoas mal intencionadas que estivessem chegando para atacar meu posto, achando que eu ainda estivesse lá. De qualquer forma, aquela coruja havia me prestado um grande favor em ter me afastado do meu local de guarnição. Eu fiquei ali observando por alguns minutos e já estava muito assustado. E nada do possível ataque acontecer. Aquela noite já estava bastante agitada e eu já tinha molhado toda a roupa de tanto suar apreensível. Quando descobri que se tratava de apenas alguns gados passando e correndo, assustados próximo ao meu posto, pareciam fugir de alguma coisa. Eu fiquei me perguntando qual o motivo daquela agitação toda e de onde tinha vindo aquelas vacas todas. Foi então que eu resolvi sair dali e me juntar ao outro vigilante. Mas a tarefa não seria tão fácil, pois assim que me pus a sair andando bem devagar por entre as vacas, eu logo lembrei que eu estava cometendo um erro indo em direção ao que quer que fosse que estava fazendo os animais fugirem. Pensei que seria burrice ficar desabrigado e caminhando pelo mato escuro. E resolvi voltar recuando, a fim de me proteger. Então eu retornei para minha barraca e resolvi descansar um pouco e ficar protegido lá dentro. Cansado de ficar em posição de defesa, e como já havia passado 1 hora daquele susto, eu resolvi armar minha rede dentro da barraca para relaxar um pouco. Para minha segurança, eu logo fiz uso de um facão e uma faca tática que sempre levava comigo e deitei um pouco. Em um determinado tempo eu consegui dormir. Não lembro quanto tempo eu dormi ali naquela barraca de madeira, que era construída justamente para abrigar do sol e da chuva, mas nunca de um ataque de uma pessoa ou de um animal maior. Eu acho que era feita de madeirite com um teto de metal. Nada impediria ninguém de bater o pé naquilo e pôr a barraca abaixo. Mas eu lembro que acordei daquele sono com um barulho assustador. Um bicho enorme tinha batido com tanta força na porta de madeirite que conseguiu quebrar um pedaço da lateral inferior. E com o seu braço enorme tentou me puxar para fora. Eu me assustei tanto com tudo aquilo que quase engasguei com o que eu tinha jantado. Eu gritei tanto de medo quanto de um ataque de falta de ar que eu tive. Parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. Naquela hora, eu pensei que fosse morrer ou daquele bicho enorme, ou de um ataque do coração. A besta tentava entrar na barraca e empurrava sua cabeça enorme para poder passar para dentro. Aquilo foi a coisa mais feia que eu vi na minha vida. Tinha olhos esbugalhados e uma boca enorme, cheia de dentes.
Ele colocava o braço e depois tirava para poder enfiar a cabeça pela fresta. Não sei como aquele madeirite aguentou aquela besta ali. Mas graças a Deus aquele bicho desistiu em uma determinada hora. Eu gritava tão alto de desespero que fiquei sem falar por quase 3 meses, com a garganta inflamada e ferida. Eu sabia que se tratava de algo espiritual. Eu permaneci em pé dentro da barraca até o dia raiar, orando e pedindo ajuda a Deus. Logo que amanheceu o dia, eu saí para fora e vi as marcas dos pés daquilo no chão. Eram marcas grandes e profundas. Até hoje não sei o que era aquilo. Depois disso, eu pedi transferência após alegar que havia sido atacado por alguém ou alguma coisa. Eu nunca disse o que realmente tinha acontecido. E hoje eu troquei de profissão. No fim da década de 90, eu resolvi viajar e fui visitar o sítio de um primo meu, muito querido. A propósito, que havia ido viver em uma região rural do interior do Nordeste. Uma área bem simples nas proximidades de Bizarra, na cidade de Limoeiro, em Pernambuco. Uma viagem longa, muito cansativa, rodando de moto, noite e dia. Vez ou outra, precisava parar, esticar as pernas. Muitas dessas vezes em lugares completamente desolados e desertos. Saindo de Limoeiro, peguei uma estradinha de terra, rodei uns 5 quilômetros. Tudo deserto, apenas mato para todo lado. Por volta das 11 da manhã, de súbito, surgiu uma senhora idosa andando bem lentamente na beira da estrada. Eu me assustei muito nessa hora, pois ela apareceu do nada, simplesmente surgiu ali. Esta velhinha caminhava com dificuldade e parecia mancar. Estava a uns 50 metros da minha moto. Eu estava em baixa velocidade, mas só a via pelas costas. O estranho é que, além dela surgir do nada, eu não conseguia alcançá-la. Por mais que eu tentasse acelerar a moto, ela permanecia andando na mesma distância. Fiquei arrepiado nessa hora. Pensei até em voltar para trás. Eu vi os trechos passando e a velha continuava andando a 50 metros de mim. Notei que a idosa estava movimentando seu braço direito e escondendo por alguns instantes na frente do seu corpo. Eu senti um calafrio e vi quando ela novamente tirou o braço da frente do corpo e, arriando de lado, era o que parecia ser uma galinha preta na mão. Eu vi que a galinha estava morta e as horríveis e imundas unhas dessa estranha anciã estavam fincadas bem no pescoço da galinha, como navalhas. O sangue vermelho da ave escorria e respingava pelo acostamento da estrada. Eu, arrepiado de medo, por pouco não derrapei a moto e caí nessa hora. Com o coração acelerado, eu consegui parar a moto e, ao olhar para a macabra aparição, eu vi horrorizado que ela também parou. Parou a uns 50 metros de mim, com aquela mão horrível segurando aquela galinha preta ensanguentada. Foi então que ela foi se virando lentamente, e eu tremia de horror, conforme esta sinistra idosa ia se virando. Eu também vi que insetos a rodeavam. Eu vi horrorizado que eram moscas. Pareciam sair dela, da boca dela.
Então, eu, paralisado de pavor, eu vi muito assustado a horrível velha sorrindo, com dentes podres, e também vestia um vestido horrível e ensanguentado, um rosto medonho e cheio de feridas, olhos vermelhos e esbugalhados. Eu, todo desajeitado pelo terror que sentia, tentava virar a moto de todo jeito, para voltar para trás. Eu olhei de novo e a véia havia sumido. Simplesmente havia desaparecido. Olhei em volta e nada. Eu respirei fundo, liguei a moto e segui o caminho novamente que ia para o sítio do meu primo. Daí para frente, uns 10 quilômetros, tudo bem tranquilo. Só o silêncio da região isolada e deserta. Foi então que eu vi em uma colina uma pequena casinha, bem isolada no meio do nada. Só havia aquela casinha ali. Parei a moto na estrada e fiquei um tempo olhando para este casebre. Achei estranho que não tinha nenhuma outra habitação a muitos quilômetros. Então, resolvi ir lá para pedir um copo d'água. Eu saí com a moto da estrada e entrei em uma pequena trilha que levava até o casebre. Logo que cheguei no sopé do pequeno morro, parei a moto e subi por um caminho bem próximo à porta simples e apodrecida de madeira da estranha casinha. Eu vi por uma das frestas pequenas da porta que parecia que havia alguém lá dentro. Estava escuro e só dava para ver a silhueta do que parecia ser uma senhora. Achei aquela sombra muito parecida com a da velhinha que eu havia visto lá atrás e, neste momento, todo aquele medo voltou. E eu não pensei 2 vezes para subir na moto e sair dali em disparada pelo mato. Cheguei na estrada e foi aí que eu acelerei o máximo que pude. Depois de um tempo, eu cheguei no sítio do meu primo e durante os primeiros dias ali, eu me mantive calado a respeito do assunto. Depois de um tempo, conversei com ele e outras 2 pessoas da região sobre estes fatos. Eles me ouviram em silêncio e com atenção, e depois o mais velho de um grupo, um senhor de mais ou menos 70 anos, disse que a macabra velha que eu vi se tratava de uma antiga feiticeira. A chamavam de Dindinha, Zefinha. E esta velha bruxa fazia rituais negros e macabros. Depois de um tempo, ela simplesmente desapareceu sem motivo. E até o casebre em que ela vivia desmoronou com o tempo. Ela virou uma aparição que aparece para uns e outros, de vez em quando, por toda aquela região. Segundo esse idoso, ele era criança quando a viu também na mesma estrada. Estava no mato caçando passarinhos sozinho. E esta sinistra velha surgiu para ele. Ele disse que quase teve um infarto. Depois disso, passado alguns dias, eu fui embora dali. E na volta não mais vi a estranha velha. E na pequena colina, onde eu vi o seu casebre dias antes, também não havia mais nada, além de ruínas e muito mato. Depois de olhar para este lugar por um bom tempo, liguei a moto e segui o meu caminho. Eu jamais quis retornar novamente àquele lugar. Na minha juventude, por conta do meu perfil boêmio, eu vivi diversas situações terríveis e passei por muitos perigos, como o fato que relatarei agora. Em setembro de 1994, estava passando uma temporada na casa de um primo meu, em uma cidadezinha calma e pacata do interior do Espírito Santo. Nesta cidade rural e bem simples, a única diversão que tinha lá à noite era um forró, um rastapé em galpão antigo.
Ali o forró acontecia todas as noites de sexta-feira e sábado. Então, em um sábado, lá estava eu e meu primo. O forró estava bem cheio e muito animado. Eu bebia e dançava com várias moças, e o meu primo também. Logo, ele se arrumou com uma morena e os dois sumiram. Eu continuei ali e em certa hora, já à tarde da noite, eu vi uma bela mulher. Ela estava sozinha no canto do salão, afastada, bem distante de todos, e notei que me olhava fixamente. Eu, atraído por sua beleza e fascinado pelos seus olhos, eu não perdi tempo. Fui até ela, me aproximei e simplesmente tomei um susto horrível, pois eu vi nitidamente os olhos dela acenderem. Eu estava a uns 3 metros dela. Tentava passar entre o povo que dançava para chegar lá no canto onde ela estava. E eu vi ela sorrindo para mim e me olhando. Seus olhos verdes brilhavam acesos como fogo. Ainda me esforçando para passar entre os casais no salão, muitas pessoas por ali, suadas e animadas. Desviei os meus olhos para o chão e foi então que, ao levantar minha cabeça, olhei para o lugar onde ela estava e, com o coração disparado, eu vi que a mulher havia sumido. Eu fiquei paralisado neste momento, tremi dos pés à cabeça de medo. Eu não entendia. Eu estava a 1 metro dali, do exato canto onde a moça estava, segundos atrás, e não havia saídas ali. As saídas ficavam no outro lado do imenso galpão. Desnorteado e assustado, eu olhava para todo lado e nada. A mulher desapareceu. Eu, muito confuso, resolvi sair lá fora. Queria tomar um ar e raciocinar. Já eram mais de 2 da madrugada. Ao sair dali e olhar na direção onde tinha parado a moto, eu senti um calafrio. Pois ali na penumbra da noite, encostada na minha moto, estava a mulher que havia sumido lá dentro do forró. Eu ainda estava tremendo e meio que sem entender aquilo. Mas resolvi me aproximar da moto e da bela mulher que me olhava fixamente e sorria. Então, ao me aproximar dela, que estava recostada ao banco da moto, percebi que ela era algo que de certo era sobrenatural. Seus olhos verdes eram de um fulgor estranho. Gaguejando, eu perguntei a ela: "Quem é você?" Então ela me olhou e me respondeu: "O meu nome é Brenda. Preciso que você me leve até a minha casa." Eu, arrepiado e ainda tremendo, ainda tive força de perguntar: "Mas onde fica sua casa?" Ela, sorrindo, apenas apontou na direção de uma estrada de chão que todos por ali evitavam. Essa estrada antiga e muito deserta, segundo o povo dali, levava até um antigo casarão de uma fazenda abandonada. Essa fazenda fora há muito tempo rica e próspera no século passado. E segundo diziam, coisas estranhas surgiam por lá. Mas mesmo com medo, decidi levar a moça até sua casa. Subi na moto e pedi que Brenda subisse na garupa e fosse me guiando. Logo que ela subiu e me abraçou, eu senti o meu corpo gelar. Uma sensação ruim. Mas, mesmo com muito medo, fomos seguindo pela estrada. Deserta e escura, feito breu. Era uma estrada arrepiante, cheia de poeira, árvores horríveis. Então, após rodar uns 7 quilômetros, e me pediu para parar a moto. Eu não entendi que ali não havia nada e não tinha casa alguma. Então, Brenda, descendo da moto, me disse: "Obrigada por me trazer de volta para casa. Agora volte." E caminhando pelo escuro e deserto descampado, eu vi que Brenda foi andando, se distanciando, e cada vez mais eu estava intrigado. Foquei o farol da moto na Brenda e na direção em que ela ia. Foi então que eu vi, vindo caminhando ao encontro de Brenda, 6 figuras muito estranhas. Eram como se fossem pessoas já mortas.
deformadas. Eles caminhavam de forma desajeitada e então eu vi surgindo por trás deles a enorme e medonha casa da fazenda em ruínas. Eu estava horrorizado naquela hora. Então eu vi que assim que sua macabra família se juntou a Brenda, ela então se virou e eu vi que seu rosto agora era terrível e estava em putrefação. Vi que também ela era como eles, e após isso, tanto Brenda e os outros começaram a gargalhar horrivelmente. Com isso, eu, apavorado, despertei do choque e saí da imobilidade. Liguei em desespero a moto e saí em disparada, mas consegui controlar o veículo e, cantando pneu, me distanciei em pânico daquele local amaldiçoado. Ao chegar no forró, já eram mais de 4 da madrugada. O meu primo, já de volta, me perguntou por onde eu estava. Olhando para ele, eu respondi: eu fui levar uma mulher para sua casa, mas não queria saber mais nada. É melhor assim.